Pessoal, hoje para variar um pouco eu vou gravar um vídeo ao ar livre. Então olha só que mato, tô aqui no meio do mato, olha só que beleza. Vocês podem ver ali, né? Eu tô na entrada de uma cidade. Esse mato todo aqui é para vocês verem como a cidade está muito bem cuidada. Eu tô aqui na minha cidade natal, né? Passei o ano novo aqui na minha cidade natal e vou aproveitar para gravar um videozinho que serve para praticamente todas as cidades do Brasil, mostrando algumas curiosidades, né? Símbolos normalmente têm um significado, né? E quando a gente não conhece o significado, a gente vê um símbolo e não vê nada demais, né? Não sabe o que aquilo significa, mas quando a gente conhece o significado do símbolo, faz toda a diferença, né? Tem aquele filme O Código da Vinci, né? Que logo no começo do filme ele fala sobre a importância da simbologia, né? Tem aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E uma imagem vale mais do que 1000 palavras e um símbolo também fala muita coisa, né? Principalmente quando você tem símbolos na entrada de uma cidade. O que esses símbolos significam, né? E tô eu aqui, vejam só, é a cidade de Tupã, né? Tá aí o letreiro, Tupã, no interior de São Paulo. Lá no fundo a gente tem Jesus Cristo, que não está crucificado. E esse mato todo aqui na entrada da cidade, acreditem, essa cidade é uma estância turística oficialmente, pelo menos no papel, e na entrada dessa estância turística está esse matagal aqui, olha só que coisa linda, né? E acreditem ou não, a cidade recebe uma verba do governo, acho que federal ou estadual, não sei, muito dinheiro para manter a estância turística, né? E você repara logo na entrada da cidade que bela estância turística com mato tomando conta de tudo, né? Da principal entrada da cidade. Vejam só que maravilha, né? E o que eu vim aqui para mostrar para vocês? Ó, tem um símbolo ali, tem outro símbolo lá e tem um outro símbolo muito curioso do outro lado da estrada. Eu espero que o microfone esteja captando bem. Ó, olha só o mato, olha só quanto mato na entrada principal aqui da estância turística, né? E nós temos aqui um símbolo . Pessoal, o que será que significa isso aí, ó? Lions Club. Lions Club Tupã Curumim. 2 leões, né? Cabeça de 2 leões. Bem na entrada da cidade. Esse clube é um clube internacional, né? E o que será que significa esse símbolo aqui do outro lado? Do outro lado a gente tem o símbolo do Rotary. Eu vou fazer uma pausa no vídeo para passar do outro lado para o vídeo não ficar longo demais. Olha só, pessoal, tá aí o símbolo do Rotary Club, bem na entrada principal da cidade. Tá meio velho, meio gasto, mas tá aí, ó. Rotary Club. O Rotary Club também é um clube internacional, né? E tanto o Rotary Club quanto o Lions Club, né? Eles dizem que são clubes de serviços, né? Eu tava dando uma olhada lá, clubes de caridade, né? Para fazer bondades. Mas os fundadores tanto do Rotary Club quanto do Lions Club eram maçons. O que significa também que esses clubes seguem a ideologia da maçonaria, né? E tem o Interact Club também. Eu creio que a maioria das cidades tem esses clubes nas cidades, tanto o Rotary quanto o Lions, e o Interact é tipo Rotary para adolescentes, né? Da mesma forma como a Ordem de Molay a maçonaria para adolescentes, né? Para ser doutrinados desde crianças, né? Para serem doutrinados dentro daquela ideologia.
ideologia. E o marxismo cultural, quando a gente começa a entender melhor e se aprofundar sobre o marxismo cultural, esse negócio de politicamente correto, isso é ideologia maçônica, pessoal. Então, a gente começa a reconhecer maçons, mesmo não sendo comunistas, socialistas, pelo papinho politicamente correto, né? Eles gostam de se considerar pedras polidas, e nós que não somos maçons somos profanos, né? Então, eles são educadinhos, eles são politicamente corretos, eles são pedras polidas, e nós somos os profanos. E tem um outro símbolo, aquele símbolo ali é novo, eu vou mostrar para vocês. Esse do Rotary do Lions, vocês veem que está aqui faz bastante tempo, né? A maioria das cidades, você pode reparar na sua cidade, com certeza tem. A gente vê muito esses símbolos pelas estradas, passando pelas cidades. E o que significa isso, pessoal? Olha só aquilo ali. Olha que coisa esquisita. Esse símbolo aqui é novo. O que é aquilo ali? Vejam que coisa esquisita. Olha o mato em volta. É importante, eu estou destacando, eu estou chamando a atenção desse mato, não é à toa não. Não é só por ser uma cidade turística não, é porque está muito mal cuidado, principalmente para uma cidade que pelo menos no papel, porque aqui não tem nada de turístico, pelo menos no papel é uma cidade turística, deveria pelo menos a entrada da cidade estar bem cuidada, né? Olha só, que coisa esquisita. Que porra é essa? Olha que porra, que coisa esquisita. Eu não sei o que significa essa merda. Eu vou tirar umas fotos também, a resolução fica melhor. Eu não sei o que significa isso aí, mas com certeza tem muita gente, provavelmente maçons que passam aqui pela estrada, né? E veem isso daí e eles conhecem, provavelmente muitos deles, o significado da simbologia, o que significa essa porcaria esquisita aí, né? Tem o olho, olha só, uma pirâmide, um triângulo, né? O triângulo, símbolo da maçonaria, e a simbologia maçônica. Maçons provavelmente entendem o significado dessa simbologia aí. Vejam só esta merda. E um detalhe que com certeza tem algum significado, não é à toa. Vejam que ela tá em cima, essa porcaria está em cima de um triângulo de concreto, e cada lado do triângulo tem uma árvore plantada, olha só. Ó. Tem um triângulo, tem até um negócio caído ali, e cada lado do triângulo tem uma árvore em cada lado do triângulo. Vejam só, isso com certeza eu não faço ideia o que significa essa porcaria aqui. Ó, qual que é o significado disso, mas com certeza muitos maçons, talvez nem todos, olhando para essa coisa aqui, devem ter uma boa ideia do que significa a simbologia disso daqui, né? E isso está na entrada das nossas cidades. E para que isso? Sabe cachorro quando mija no poste, quando mija em árvore? O cachorro quando mija no poste está marcando o território, está demarcando o território, está mostrando, né, para os outros cachorros que ali é a área dele. Isso aqui, esses símbolos da maçonaria, de Rotary Club, de Lions Club, que são ligados à maçonaria, o equivalente para a maçonaria a um cachorro mijando no poste. Isso aqui eles estão demarcando o território e estão mostrando que quem manda nas cidades são eles, que quem controla as cidades é a maçonaria. E se a maçonaria é tão boa, né, e se a maçonaria tem esse poder todo, que eles mesmos adoram dizer que eles têm esse poder todo, que eles têm essa força toda, e tem oficiais de polícia e forças armadas, e advogados, e juízes, e promotores, e o escambau, empresários, políticos, né, vereadores, deputados, prefeitos, os líderes partidários, enfim, pessoal, toda a elite das cidades, né, que controla
das cidades. Não é todo mundo, não são todos. Nem todos os empresários, políticos, militares, oficiais são maçons, nem todos. Mas aqueles que vão contra os interesses da maçonaria, né, aqueles que não ficarem quietinho no canto deles e que fizerem qualquer coisa que vá contra os interesses da maçonaria, com certeza esses podem ser esmagados a qualquer momento. Eles podem assassinar a reputação, eles controlam o sistema, eles mantém sob controle Illuminati as cidades e os países. São a base da pirâmide infiltrada na sociedade. Tem maçons de tudo quanto é lugar. Esse é o símbolo dos Illuminati, o olho que tudo vê. O pessoal fica pensando, como é possível tão poucos Illuminati, né, tão poucas pessoas no mundo, os Illuminati, controlarem o mundo todo? É através da maçonaria, o esquema de pirâmide. Você tem os Illuminati no topo, aí você tem os maçons de graus mais altos, né, das lojas de cidades maiores, mais importantes, capitais. E aí até uma cidade pequena, como a minha cidade natal aqui, como Tupã, uma cidadezinha no interior de São Paulo, centro-oeste paulista, de apenas 65 a 70 mil habitantes, e você tem aqui o controle da maçonaria. Tem 3 lojas maçônicas na cidade, né, 2 prédios, um no centro da cidade, outro em bairro, e uma outra casa, né, que é nova, mas apesar dos 3 prédios, né, que tem a fachada, que você vê os símbolos maçônicos na fachada, tem também eu já li sobre a arquitetura maçônica, e você repara, inclusive o prédio da associação comercial aqui da cidade tem essa arquitetura, e eu vi aquela coisa esquisita quando eu era, né, são 4 pilares e no alto um triângulo, né, uma pirâmide. Isso é a arquitetura maçônica. E muitas igrejas a gente vê, vocês podem ver outros vídeos aí, eu vou colocar na descrição, outros vídeos no YouTube que mostram isso, arquitetura maçônica em igrejas evangélicas. Tem um monte. Eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês, o obelisco também. E o obelisco também é um sinal maçônico, mas depois eu falo sobre isso, né? Por enquanto, vejam aqui a demarcação de território, e vocês veem que isso aqui é um sinal de que eles controlam a cidade, né? Eu estou dizendo que isso aqui é maçônico, né? Pode ser de uma fachada da mesma forma como o Rotary, né, Lion, sei lá, né? Todas as organizações, né, órgãos que são ligados aos Illuminati e ao controle mundial. Pessoal, esse negócio de controlar o mundo não é um projeto, não é um plano, não é uma teoria da conspiração. Os Illuminati já dominaram o mundo faz muito tempo. Há 100 anos atrás, no começo do século passado, tinha gente denunciando isso, né, o plano, o projeto de dominação mundial. Hoje isso é realidade, mas a gente já vive um governo mundial Illuminati, mas é um governo disfarçado. E hoje eles estão só esperando a oportunidade para implantar, para oficializar, para legalizar o governo mundial, e aos poucos eles estão criando os blocos e acabando com a soberania das nações e derrubando os últimos países. Um deles, a Síria, que ainda não é controlado pelos Illuminati. Então, pessoal, tá aí, vou fazer uma pausa, tirar umas fotos aqui desses símbolos aqui e continuar o vídeo em outro lugar. Bom, pessoal, a cidade de Tupã é pequena, né? Não é muito conhecida, mas talvez muitos se lembrem desse nome Tupã. Aqui o mais conhecido aqui da terra, né, o ex-jogador do Tupanzinho, né, do Corinthians, do primeiro título brasileiro do Corinthians, né, o Tupanzinho hoje é vereador aqui em Tupã. E tem também o Pedro Bassan, repórter da Globo, o Eduardo Duran, que hoje está na Record, né, também são daqui de Tupã. Tem algumas pessoas conhecidas aqui da cidade, né. Enfim, pessoal, é uma cidade pequena. E como vocês podem ver pelos símbolos maçônicos na entrada, né, demarcando o território e mostrando que aqui também quem manda é a maçonaria, como quase todas as cidades do Brasil. E vocês podem ver pelo resultado, né, como Jesus dizia, pelos frutos conhecereis a árvore, né? E vocês podem ver a situação do Brasil, das cidades brasileiras, dos estados brasileiros, da política brasileira, os frutos do controle da maçonaria desde
da época da colonização do Brasil, pela independência, declaração, né, da República, proclamação da República, a maçonaria estava envolvida na destruição do Império do Brasil, na queda da monarquia. E vocês podem ver que maravilha, né, que o Brasil é controlado pela maçonaria. Pelos frutos conhecereis a árvore. Eles adoram arrotar caviar, né, e dizer que a maçonaria é essa maravilha toda, pois vocês podem ver o resultado, né? E uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vejam só o resultado do controle maçônico nesse mato aqui na entrada de uma cidade turística, né? Então, por aí vocês podem ver pelo mato aqui, simboliza bem a maravilha que é a cidade ser controlada pela maçonaria, né? Vejam aí mais uma curiosidade, né? Bem no trevo principal da cidade, um pequeno obelisco, né? Símbolo maçônico também, Illuminati, né? Bem aqui na entrada, olha só. E temos também um pequeno Cristo Redentor, que também tem em muitas cidades. Ó, pessoal, estou aqui na terceira entrada da cidade, é a entrada que fica em frente ao recinto da Exapit, onde tem a feira agropecuária da cidade, né, anual, né, toda cidade do interior, né, é muito comum essas feiras, né, e aqui tem mais uma placa do Rotary Club, né, e vejam só que beleza, que coisa mais linda, mais bonitinha. O Rotary Club de Tupã trabalha pela comunidade e pela paz mundial. Não é uma maravilha, né? Como eles são bonzinhos, caridosos, né? É um clube criado por um maçom, né? E pelo que a gente lê, pesquisando também, a grande maioria dos membros, né? São maçons. Pode ser talvez até uma pré-seleção para maçonaria, tanto o Rotary quanto o Lions Club. E eles existem para servir a comunidade e a paz mundial, trabalhar pela paz mundial, são bonzinhos, maravilhosos, né? Olha só. Qualquer semelhança com o discurso de tudo quanto é miss, em tudo quanto é lugar, né? Vocês reparem que toda miss, né, o clichê de uma miss é falar que o desejo dela, o sonho dela é a paz mundial, né? Todos falam a mesma coisa. E pessoal, vocês assistam e reparem nas entrelinhas, os filmes servem muito para isso. O filme Poderoso Chefão 3. Vocês já repararam quando o Poderoso Chefão, né, o Mike, né, quando ele está ensinando o sobrinho dele que vai assumir o comando da família no lugar dele, e ele ensina que uma coisa muito importante é ele frequentar a igreja toda semana e fazer caridade, né? Fazer bondades, né? Distribuir cestas básicas, né? Fazer serviços para a comunidade, doações para organizações de caridade, né? É aquela coisa de jogar farelos aos pobres, né? Aqueles mafiosos, bandidões que roubam a sociedade, que roubam tudo, né? Os piores bandidos, os maiores mafiosos, né? Que mostra ali no Poderoso Chefão, né, os chefes das famílias, mas para manter uma boa aparência, né, um status, uma imagem de dignidade, eles aparecem perante a sociedade. Não são eles que fazem os trabalhos sujos, né, não são eles que vão matar os outros, né, eles têm os capangas para isso. Os chefões da família, né, os verdadeiros chefes do crime organizado, das máfias, vestem terno, aparecem publicamente como homens benfeitores da sociedade, né? Como tem o nome lá, e fazem caridade, né? No Poderoso Chefão 3 a gente vê isso, né? Frequenta a igreja, vai na igreja com a Bíblia debaixo do braço e faz caridade, né? Será mera coincidência, né, que esses clubes ligados à maçonaria, né, sirvam para fazer caridade, fazer bondades, né? Talvez no filme Poderoso Chefão 3 a gente vê bem isso, ele mostra promiscuidade entre os chefes da igreja, políticos e os mafiosos, né? A gente vê tudo isso ali. O Poderoso Chefão 3 é um filme muito interessante. Faz tempo que eu não assisto, mas mostra tudo isso ali. Um detalhe fundamental que eu aprendi com o Dr. Renato Pedrosa, né? Quem se interessa pelo assunto da maçonaria já conhece o canal dele.
e assistam os vídeos do Renato Pedrosa, é o melhor cara que fala no YouTube sobre a maçonaria. O fundador da máfia italiana, Giuseppe Mazzini, era maçom. Não maçom qualquer, um dos maiores maçons da história da Europa e também o segundo líder da Ordem Illuminati. Quando Adam Weishaupt morreu, pelo que eu vi esses dias, foi Giuseppe Mazzini, chefão da maçonaria, quem assumiu o comando da Sociedade Illuminati. Esse mesmo Giuseppe Mazzini, fundador da máfia italiana. Você sabia que máfia é uma sigla? E o M de máfia é Mazzini, chefão da maçonaria, chefão da máfia italiana. Faz muito sentido, não é verdade? Quando a gente percebe isso, muita coisa faz muito sentido. OAB, quantas organizações a gente vê que são controladas pela maçonaria. E finalmente o que eu queria mostrar para vocês, o maior obelisco aqui da cidade de Tupã, né, que marca oficialmente um monumento à imigração japonesa, né? E olhando ali na placa, foi criado em 1988, eu lembro desse obelisco desde criança, eu nunca entendi o que significava isso, porque é um poste de concreto desse tamanho aqui na cidade, o que isso tem a ver com a cidade, o que isso tem a ver com a cultura brasileira, o que isso tem a ver com a cultura japonesa, né? Esse obelisco de concreto aqui. E eu achava que era o único obelisco aqui da cidade, mas como eu mostrei para vocês quando fui gravar o vídeo lá na entrada principal, no trevo principal, tem um obelisco pequeno menor. E isso daí é mais um símbolo maçônico que vem desde o Antigo Egito. E vocês podem ver, né, tá um símbolo criado pela maçonaria que está em quase todas as cidades do Brasil. Vou mostrar para vocês de perto, né, o que isso tem a ver com o Brasil e com a cidade. Tem um obelisco no Ibirapuera gigantesco em São Paulo, o obelisco maior do mundo, provavelmente em Washington, né, capital dos Estados Unidos. Aqui está desde 1988. Aqui hoje é uma praça, né, comemorativa à imigração japonesa, mas antigamente, antes da reforma, isso aqui era só um terreno, só tinha esse obelisco aqui, não tinha mais nada. E o que significa essa porcaria aqui, pessoal? Quem que sabe o que significa? Os maçons sabem, né? Mas vocês podem ver uns vídeos aí no YouTube, tem vídeo explicando o que significa essa coisa aí. Isso aí, vocês sabem aquele olho que tudo vê, que está na nota do dólar, né? O símbolo mais conhecido dos Illuminati, né? Aquele olho que tudo vê. É o olho de Horus, né? E esse negócio aí, esse obelisco, ele é o pênis de Horus, né? É mais chamado de falo de Baal, né? O pênis de Baal, erguido em todas as cidades do Brasil. Baal, né? Quem é Baal? É o diabo, é o Satanás, é o Lúcifer, deus da maçonaria. Tá aí, ó. É o Horus, né, é o equivalente ao Baal, né? Na Babilônia ele se chamava Baal, no Egito se chamava Horus. Aquele olho lá é o olho e esse daqui é o pênis dele, ó, em todas as cidades do Brasil. Não tem nada a ver com a cultura brasileira, nem com cultura japonesa, nem com cultura sei lá de onde. Isso aí é o pênis de Baal que vem desde o Egito, da Babilônia, o pênis de Horus, né? Tá aí, ó. Um símbolo fálico em todas as cidades, aqui numa praça visitada, frequentada por famílias, né? É o pênis de Baal aqui na cidade. Nada a ver com a cultura brasileira, né?
Pessoal, esse ano a gente tem eleições municipais, eleições 2016 para prefeito e vereador. Para prefeito é difícil, né? Porque, como vocês podem ver no outro vídeo de um ex-vereador em Jacareí, como ele diz, e eu não duvido nada, né? A gente vê que todos os partidos são farinha do mesmo saco. E qual é o nome do saco? É maçonaria. Como ele diz, e a gente tem motivos para acreditar nisso, todos os partidos são controlados pela maçonaria. As cúpulas dos partidos que escolhem os candidatos aos cargos majoritários, principalmente, são controlados todos por maçons. E não se enganem, né, com mulher. Mulher pode até não ser membro da maçonaria, mas pode ser membro da Rosa Cruz, do Rotary Club, do Lions Club, que no fim todos estão ligados à ideologia maçônica, ao governo mundial, ao governo do anticristo. E o obelisco, pessoal, deixar aqui uma sugestão, né, e reforçar uma campanha que esse Dario Bueno, né, ex-vereador de Jacareí, já lançou em outras eleições: boicote aos candidatos maçons. Para prefeito é difícil, né, que provavelmente todos os candidatos servem à ideologia maçônica, ao marxismo cultural, mas pelo menos para vereador, o início da carreira do político, né, a grande maioria dos deputados começou a carreira política como vereador, líder estudantil. Então, pessoal, para vereador, investigue os vereadores da sua cidade, de preferência vote em alguém que não é vereador, e vamos começar a renovar a política brasileira pelas cidades, pelos municípios. Não vote em maçom, né? Vamos todo mundo entrar nessa campanha, não vote em maçom. Investigue os vereadores da sua cidade e faça campanha contra os maçons, e vamos tirar o máximo de maçons possível das câmaras municipais, e daqui 2 anos dos deputados também. Vamos tirar a maçonaria da política brasileira, pessoal. Se os militares não interferirem, né, os comandantes militares também, a gente vê que são ligados à maçonaria, né, tudo. Ou se a gente tiver que começar a revolução pelas urnas, né, dentro do possível, né, das fraudes eleitorais da urna eletrônica, vamos fazer isso. Boicote aos candidatos maçons, aos vereadores maçons. E, pessoal, deixar aqui uma sugestão importante. Eu acho que o correto seria derrubar essas porcarias desses obeliscos, mas por uma questão de economia e uma coisa que já está construída, né? Eu me lembro desse obelisco aqui desde que eu era criança, apesar de não fazer ideia do que era essa porcaria aí, né? Eu tinha 4 anos quando ele foi erguido. Uma solução simples para a gente resolver isso daqui, ó. Estão vendo aí, ó? Ó. Que tal? Uma solução. Bom, pessoal, retomando o vídeo, tive que parar com probleminhas técnicos normais, né, de uma gravação profissional, que nem eu faço, né? Mas enfim, voltando ali ao obelisco. Tá aí o pênis de Baal, né? O pênis de Horus, né? Daquele do olho que tudo vê. E isso aí, aqui é uma praça em homenagem à imigração japonesa. Nossa região aqui do Oeste Paulista tem bastante japonês mesmo. Tem uma cidade aqui próxima, na região Bastos, que metade da população é descendente de japonês, né? Isso em Campinas, por exemplo, é difícil a gente ver japonês se não tiver na Unicamp, né? Em Barão Geraldo. E o que a gente faz, né, com uma coisa dessa, né? Os maçons há muito tempo sabem o que é isso daí, né? Mas tem esse monte de símbolos, e o que eu mostrei nas entradas da cidade é só uma amostra, né, da quantidade de símbolos que estão ao nosso redor, que por falta de conhecimento a gente não sabe o que significam. E tá aí justamente para isso, né? Porque a gente não sabe, são os sinais secretos dos maçons, né? São simbologias para demarcar território que os maçons, que algumas pessoas sabem o que significa. E eu queria aproveitar para dar uma sugestão aqui, o que a gente pode fazer, né? O ideal seria derrubar essas porcarias, né? Esses pênis de Baal, né? Essas homenagens, né? O pênis do diabo ereto aqui em praça pública, né? Em todas as cidades do Brasil. Mas por uma questão de economia, né? Talvez de preservação de história, né? De uma coisa que está aí há tanto tempo,
a gente pode fazer uma mudança simples, uma alteração simples, converter esse monumento ao cristianismo, converter a Cristo. A população brasileira não é maçônica, a população brasileira não é satânica, a população brasileira é cristã, nós somos um país de maioria cristã. E nós podemos fazer uma alteração simples nesse pênis de Baal e convertê-lo ao que realmente a população, o povo brasileiro acredita, né? É muito simples, vejam lá, então, basta colocar aqui o braço. A gente coloca o braço da cruz e transforma esses símbolos satânicos em uma cruz, na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, né, do povo brasileiro que é cristão. E aí a gente resolve essa afronta ao povo brasileiro que não é satanista, que é cristão. Então tá aí uma solução simples. E vamos boicotar, pessoal, esses satanistas da política, boicotar os maçons, como eu falei, para tirar os maçons da política não basta, né? Para reduzir, porque não é só tirar da política, isso também reduz o poder deles de controlar a nossa sociedade, né? Seria interessante também boicotar empresários, comerciantes, lojistas maçons. Eles boicotam quem não é maçom quando vai do interesse deles, né? Quem vai contra os interesses da maçonaria e a ideologia satânica, eles boicotam e destroem quando eles quiserem. E aqui na praça tem um outro símbolo esquisito, aqui um outro monumento. A gente está acostumado a ver monumentos de arte de gosto muito duvidoso pelo Brasil inteiro, e a gente olha aquelas porcarias esquisitas e fica se perguntando que porcaria é essa, por que essa arte tão esquisita, essas coisas. E quem sabe essas artes bizarras, esses monumentos bizarros, não são assim justamente porque estão ocultando algum tipo de sinal, algum tipo de simbologia, algum tipo de mensagem secreta que os membros dessas sociedades satânicas, né, satânicas porque tem lá no livro do Albert Pike, Moral e Dogmas, está lá, ele diz que a maçonaria é uma religião que serve a Lúcifer e que a nova ordem mundial, quando realmente for instaurado o governo mundial, será o governo mundial de Lúcifer, e eles vão colocar o mundo sob o governo de Lúcifer. Enfim, busquem conhecimento, apenas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que provavelmente sabe o significado dessa coisa esquisita aqui. Olha só que monumento esquisito. Tem uma bola vermelha no meio do monumento branco. Isso lembra a bandeira japonesa com o mapa do Brasil ali. Mas é um monumento bem esquisito, né, pessoal? Será que não tem mais alguma coisa oculta aí, disfarçado nesses monumentos de arte de gosto bizarro que a gente está acostumado a ver? Enfim, é uma praça bem bonita, né? Pelo menos uma praça em uma cidade que no papel é uma cidade turística, né? Mas enfim, tá ali o pênis de Horus. Vamos fazer uma campanha, né, pessoal? 2016, eleições municipais, vamos sabotar os candidatos maçônicos, vamos sabotar os satanistas e vão começar a limpar a política brasileira pelas nossas cidades, pela nossa vizinhança, onde a gente pode investigar bem os candidatos e ver quem é maçom. Entreviste os vereadores da sua cidade, faça perguntas com relação à maçonaria e desconfie quando o cara ficar em cima do muro, quando ficar com muita conversa, com muito nhenhenhen, muito blá blá blá. Já repararam como padre fala? Todo padre parece que fala igual, maçom também, pessoal. Uma vez eu vi um comentário de um cara falando isso, que ele conseguia reconhecer facilmente os maçons. E aí eu comecei a reparar e comecei a perceber isso também. O maçom fala tudo igual, pessoal. Eles são todos politicamente corretos, marxismo cultural. Você vê um cara que não é comunista, que diz que é de direita, mas que defende o marxismo cultural, desconfia que é maçom. Então, investigue os vereadores e candidatos da sua cidade. Eleições 2016, não vote em maçom. A ideia não é minha, a ideia é do Dario Bueno, ex-vereador em... Agora eu esqueci o nome da cidade, mas eu já falei no vídeo.
E uma dica para identificar os maçons, né? Porque normalmente eles dizem que não são maçons, né? E tá lá, né? Eles têm que mentir e tal. Desconfiem, a esposa, normalmente eles não guardam tão segredo com relação ao Rotary Club, ao Lions Club, que são ligados à maçonaria, né? E não tem uma imagem queimada, porque a maioria das pessoas não sabe disso. Mas quando também os filhos são membros do Interact Club, né? Normalmente os maçons vão colocar os filhos também nas organizações maçônicas, né? Interact, Ordem de Molay, né? Para os meninos. E tem muita coisa, pessoal. Tem muito fenômeno, muita coisa esquisita que acontece no Brasil, e conforme a gente começa a entender esses segredinhos, esses detalhes, tudo começa a fazer sentido, né? Às vezes um símbolo, uma coisa que a gente não faz ideia do que é, o que significa, quando a gente sabe do significado, de repente muita coisa faz sentido, né? Quando a gente sai da Matrix e começa a entender e saber de muita coisa e ter conhecimento, muita coisa começa a fazer sentido e a gente começa a enxergar as verdades ocultas que esses ocultistas já sabem há muito tempo, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará.